Olá, marianos e marianas! Trago agora a resolução de uma questão contemplando concordância, retirada de uma prova aplicada recentemente pela VUNESP. Observe só. Vamos marcar a alternativa em que a frase redigida está em conformidade com a norma padrão de concordância. Se tem concordância, primeira coisa, verbo haver está no sentido de existir, ele é impessoal, sempre empregado na terceira pessoa do singular. Será que tem verbo haver nesta questão? Provavelmente. Então vamos ver. Uma amizade não pode ser regida. Primeira coisa, olha os delinhos, vamos começar por concordância verbal. O que não pode ser regida? Aí você vem aqui, circula e faz a pergunta. Uma amizade, então, sujeito no singular, o verbo também no singular. A amizade não pode ser regida por formalidades. O que acaba prejudicando? As formalidades. Então, aqui, ó, sujeito no plural, verbo também no plural. Que acabam prejudicando-as. E agora, será? Uma amizade não pode ser regida por formalidades. Eles estão prejudicando o quê? A amizade. A amizade. Então, aqui eu falo as? Não. Então, aqui o correto não pode ser a, porque a amizade é ela. Melhor, não pode ser as. A amizade é ela. Como complemento, eu uso a. Então, aqui está errado. Ok, mestre, mas aqui não está contemplando concordância, não. Aqui está relacionada a colocação pronominal, alguma coisa, sim, mas não prejudica. Ela não vai anular esta questão. Então, o correto aqui, por formalidades que a acabam prejudicando. Então, descarto aqui esta primeira alternativa, porque a frase está errada também. Os termos estabelecidos, então, termos estabelecidos certinho aqui, masculino plural, masculino plural. Pelo contrato, o que é bastante injusto? Os termos. Os termos são. Aqui está correto. Então, são está correto. Agora, bastantes ou bastante? O correto aqui seria bastante. São bastante. Por quê? Se você pode substituir por muito advérbio, aí nesse caso, eu posso usar e devo usar bastante. São muito injustos os termos injustos. E o que carece de ajustes? Os termos. De novo, a tela fica cheia. Os termos carecem de ajustes. Os envolvidos na assinatura de um contrato quem deve estar muito atento? Os envolvidos. Os envolvidos, então o correto aqui seria o quê? Devem estar os envolvidos atentos aos detalhes. Então, venho aqui e descarto também. Renegociar um contrato pode trazer em, primeira coisa, caro concursando, locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, somente o primeiro verbo vai para o plural. Podem trazer. Então, eu já venho aqui e vou descartar a alternativa D. Mas agora, será que o sujeito aqui de fato vai ser podem? Então, renegociar um contrato pode trazer vantagens para ambas as partes envolvidas. Então, neste caso aqui, eu tenho o quê? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva é aquela que exerce a função de sujeito. Ela pode ser substituída por isso, ou sogra, ou qualquer coisa. Isso, por quê? Ela vai exercer a função de sujeito. Olha o verbo no infinitivo aqui. É um dos motivos, uma das razões que levam a termos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, aquela que exerce a função de sujeito. Então, eu poderia falar, isso podem trazer ou isso pode trazer? Isso pode trazer. Então, o correto é assim. Renegociar um contrato pode trazer vantagens, vamos retirar aqui também, para ambas as partes envolvidas. Um contrato não deve servir para gerar obrigações de forma unilateral para ninguém. Letra E de ciência e
exata está correta. Um contrato, o que não deve servir? Um contrato, deve, para gerar obrigações de forma unilateral para alguém. Frase corretíssima, alternativa é. Caro concursando, encerro por aqui a correção de mais esta prova aplicada para o concurso da Unesp.